Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um evento do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Para quem ainda não me conhece, eu sou Diego Córdoba, um dos consultores do Instituto. Eu sou consultor de tecnologia educacional. Estou aqui para falar com vocês sobre as questões, as novas nuances que vão acontecer nas escolas a respeito do ensino híbrido, né? O novo normal está se aproximando cada vez mais e as pessoas estão precisando debater mais sobre o ensino híbrido, sobre o que vai acontecer, sobre como afeta ou afetará isso nas escolas. Sendo muito breve nessa minha participação, eu queria deixar claro o seguinte: algumas escolas, alguns dirigentes escolares ainda estão abordando de forma talvez equivocada sobre a possibilidade de voltar ao normal. Só que quando se fala em voltar ao normal, as pessoas estão falando de voltar ao normal como era antes, a sala de aula tradicional, com um modelo expositivo, o profissional de educação à frente dos seus estudantes e todo aquele aparato que a gente já conhece desde o século XVI. Pois bem, o ensino híbrido mostrou que ele pode ser uma ferramenta muito valiosa, sobretudo nesse momento de quarentena, né? Nesse momento de pandemia que se apresentou. Só que a tendência, por estarmos lidando com novos hábitos, por já estarmos há muito tempo com a quarentena em atividade, né? Estamos nos protegendo há muito tempo, a tendência é que as pessoas naturalizem determinadas movimentações sociais. Nesse caso, a utilização das tecnologias de forma pensada, de forma planejada, a utilização das tecnologias certamente estarão na sala de aula de forma definitiva. Então, compreenda, acima de tudo, é necessário que haja a compreensão de que, quando falamos, então, de voltar ao normal, não podemos mais cogitar a sala de aula expositiva, a sala de aula simples, a sala de aula tradicional, como nós tínhamos, né? E isso talvez não caiba mais. O que nós temos a partir de agora é uma sala de aula que, além da parte tradicional, terá também a parte técnica, a parte da aplicação dos recursos tecnológicos. E isso se dá tanto com a utilização da internet, como também com a não utilização da internet na sala de aula. Compreendam, algumas coisas realmente acabarão, não será mais necessário como está, é verdade. Mas o ensino híbrido continuará à disposição como uma ferramenta válida para a nossa utilização. Então, vamos a alguns exemplos para poder, talvez, trazer à luz aí aquilo que falta. Estamos falando aqui sobre a possibilidade de utilizar bancos de dados digitais como recursos definitivos. Não mais só mostrar um livro para uma criança aberto para poder exemplificar alguma coisa da área de arte ou da área de ciências que seja, mas também mostrar alguma coisa online. Como eu sempre costumo falar, isso quem já assiste aqui os eventos virtuais do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação sabe que eu abordo, por exemplo, a questão das bibliotecas virtuais, dos museus virtuais, onde também tenho minha pesquisa própria. Nós podemos lançar mão desses recursos. Nós podemos fazer uso melhor desses recursos. E isso é só uma fração do que pode acontecer. A utilização da comunicação com o aluno, a utilização de uma sala de aula virtual como um repositório de informações, repositório de conteúdos, atividades para esses estudantes. Tá? Tudo isso conta como ensino híbrido. O ensino híbrido ele não tem a característica apenas da sala de aula também à distância, né? E é bom diferenciar a educação à distância, a educação híbrida e a educação presencial. A educação à distância ela se dá, né, quando as pessoas não estão no mesmo espaço geográfico sincronamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então aí nós temos a educação à distância. Quando nós temos as pessoas na sala de aula ao mesmo tempo e também usando os recursos digitais para poder fazer a educação à distância acontecer, né, numa mesma turma, nós temos a possibilidade aí do que nós chamamos do ensino híbrido. Então, a questão não está no formato, a questão está na boa utilização. Costumo abordar a necessidade de pensarmos mais com intencionalidade pedagógica. Então, quando eu tenho uma boa ferramenta, quando eu tenho uma boa estrutura, e eu utilizo isso com intencionalidade pedagógica, ou seja, no planejamento que tem que acontecer agora, né, era para estar acontecendo novembro, dezembro, janeiro, fechando o planejamento para aplicação disso no final de janeiro ou início de fevereiro, bem como começam as suas aulas. Se nós temos a intencionalidade pedagógica, se nós temos a utilização de ferramentas digitais planejadas, nós podemos fazer sim o bom uso dos recursos tecnológicos.
Lembrando, a tecnologia não é má, a tecnologia não é vil, a tecnologia não faz juízo de valor. A tecnologia, na verdade, depende de você, porque quem faz juízo de valor é o ser humano. Então, tendo o novo normal vai ser com o ensino híbrido, é uma tendência mundial, e aqui no Brasil também será assim, né? Você, dirigente escolar que está me ouvindo agora, que está me vendo agora, tem que pensar em como se aproveitar desse momento, em como se aproveitar disso para repaginar a sua escola, senão ela vai ficar para trás. Isso é um fato, sobretudo nas particulares, porque as particulares que puderam requalificaram seus profissionais, as particulares que puderam, utilizaram novas ferramentas, acrescentaram novas ferramentas, desde uma banda larga melhor, até mesmo câmera, salas de aulas virtuais em movimentos pagos, utilização de Moodle, entre outras coisas, Zoom, Google Meet, e todas essas ferramentas, por que abandonar? Né? Então, isso estará na sala de aula para 2021, 2022 em diante. O que nós temos que pensar agora é como faremos uso, o que a sua escola vai fazer, né? Então, primeiro, não se esqueça, qualifique a mão de obra da sua escola. Você, professora ou professor que está me assistindo agora, também não dependa apenas da escola, porque isso faz parte da sua formação profissional, então qualifique-se para utilizar essas novas ferramentas. O professor de sala de aula de hoje, da sala de aula presencial, que não está preparado para utilizar o mínimo das ferramentas digitais, né, dos recursos digitais, que envolvem a educação hoje em dia, estará fora da sala de aula muito em breve. Isso é uma tendência de mercado. Como qualquer profissão, temos que nos atualizar. Então, uma fala é, para resumir e fechar, nós temos a educação à distância aí permeando a educação presencial, fazendo essa nuance de ensino híbrido, que é uma tendência para ficar, não deve ter retorno disso. A educação híbrida não se aplica em um determinado formato, nós podemos fazer várias coisas, desde ter a aula virtual e a aula presencial, até mesmo utilizar um banco de dados digital, virtual, para poder entregar um conteúdo para o estudante à distância, apostilas digitais, entre muitas outras coisas. Nós podemos fazer uma série de uso de recursos digitais, mas isso são tendências que se aplicarão para daqui para frente, mesmo pós-vacina, mesmo pós-fim de quarentena. Você tem que se atualizar. Portanto, a última palavra é atualize-se. Você precisa se atualizar, você precisa atualizar a sua mão de obra para que tenha destaque no plano educacional, no cenário da educação a partir de 2021. É tendência, é irrevogável, não vai voltar isso. Tenha certeza. O que eu estou falando é certo. Tendência de mercado. Vamos pensar nisso também. Até porque as pessoas romantizam muito a educação. A educação também tem um mercado. E a gente tem que pensar nessa história. Tá bom? Então, me fico por aqui. Meu nome é Diego Córdoba. Muito obrigado para quem me assistiu. E vamos juntos levar a educação para todo mundo. Um forte abraço e paz.